amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. És a nossa Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre.
Gente boa, nós estamos já todos aqui reunidos nesse lugar tão singelo, tão gostoso, tão cheio de história. E esse é um dos lugares onde o Jordão nasce, são 3 nascentes. Vocês já ouviram no ônibus todas essas informações pertinentes ao lugar. A gente está no sopé do Monte Hermon. Se a gente tivesse ocasião e tempo de contornar pela estrada, subir o ponto mais alto de toda a terra de Israel, faz fronteira de países atualmente ainda de geopolítica importantíssima para o planeta Terra e tão antigos quanto a Bíblia, todos eles, Síria, Líbano, Israel. E aqui também tem uma história que você, se quiser começar na Bíblia, ela começa quando a tribo de Dan chegou aqui. Mas ele pré-existe culturalmente a todas as narrativas bíblicas. É um lugar onde a civilização humana já está estabelecida há milênios e milênios e milênios. Um lugar de muitos cultos, como quase todas as nascentes. As nascentes normalmente são consideradas lugares de poder por qualquer culto animista. Minha terra, por exemplo, no Amazonas, os índios chamam lugares assim de lugares de poder. São uma espécie de portais espirituais. Isso em qualquer lugar da terra, essa impressão sempre se causou na mente dos povos. E aqui havia particularmente o culto ao deus Pan. Depois, subindo-se ali, você até hoje, nós vamos andar para lá depois, vocês vão visitar mais especificamente, você encontra uma quantidade grande de nichos, até hoje incrustados aí nas rochas, que eram lugares de culto e de adoração. Portanto, esse era um lugar extremamente pagão desde sempre. Mas se tornou, nos dias de Jesus, especialmente paganizado, porque aqui foi construída uma outra Cesareia. A gente tem algumas Cesareias que foram construídas no mundo. Aquela marítima que a gente visitou, esta aqui, que era chamada Cesareia de Filipe, porque foi Herodes Filipe quem construiu, para dar aquela badalada cósmica no saco do imperador romano, César, que é blom, blom. Então, quem queria puxar o saco com badalos imensos fazia coisas desse tipo. Construiu uma cidade com todas as características do paganismo romano. Cultos, altares, nichos de adoração, de oferenda. Devia ser um lugar muito agradável, ele todo estruturado e construído por causa das águas que correm. E hoje em dia eles estão até fazendo uns reparos aqui, e no passado você não encontrava, você chegava até bem mais perto da água. Eu já trouxe dezenas e dezenas de grupos aqui. E o mais interessante de todos foi um dia, um conterrâneo meu, seu Cipriano, vou mencionar o nome porque ele já está na eternidade, há uns mais de 35 anos atrás ele chegou aqui comigo, e aí eu brinquei, dizendo que há uma lenda local que diz que quem bebe dessa água aqui nunca perde a potência. Nunca, nunca, viu, Adailton? Nunca perde a potência. Quem bebe dessa água aqui fica firme para sempre. Aí, quando eu acabei de falar, eu vi que ele tinha ficado assim atento, me olhando. Quando eu acabei de falar, todo mundo por aqui, eu olhei,
Está o seu Cipriano lá no meio, uma canequinha na mão. Aí eu falei, ô seu Cipriano, o que o senhor está fazendo aí? Essa água não é recomendável, eu não sei se ela está boa para o senhor beber. Aí ele falou, não interessa, reverendo, o senhor disse que tem essa lenda, eu não sei não, pelo sim ou pelo não, mandou para dentro o seu Cipriano. Então, eu espero que ninguém faça o mesmo. Vai ter um monte querendo ir lá. Não é garantido. Eu sei que o Adailton no fim, quando todo mundo entrar no ônibus, ele vai correr ali. Para se rejuvenescer. Já tem esse rostinho de menino, vai ficar assim até os 120 anos. Então, pois bem, é uma terra de muitas lendas. E se construiu aqui a Cesareia de Filipe. Considerado, claro, pelos judeus um lugar profundamente herético. E diz aqui o texto, hoje alguém me pediu para eu mencionar a referência, então está aqui, você pode abrir em Mateus 16, você começa a ler do verso 13 em diante, que diz, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, este lugar. Não era um acampamento, nem um parque nacional, tinha uma mega estrutura de cidades, colunas, templos, edificações, casas, confortos, saunas, tudo que os romanos faziam com uma sofisticação enorme, com aquele bom gosto imenso, arquitetônico, estava construído aqui. Imensa cidade. E Jesus estava vindo. De onde nós estávamos, nós percorremos de ônibus, deu uns 50 minutos, 1 hora até aqui. Eles vinham a pé, ele e os discípulos, conversando, parando de aldeia em aldeia, vindo nessa direção. Quando chegaram aqui, ou nas imediações, foi que Jesus fez aquela pergunta: que dizem as multidões que eu sou? Aí começaram as cogitações. O Datafolha dos apóstolos começou a dizer, na minha pesquisa, alguém falou, tem gente que diz que tu és Jeremias. Jeremias, que encarnou em ti. Reencarnou. Portanto, uma visão reencarnacionista, conclusivamente uma visão espírita. Reencarnacionista. Outros dizem que tu és João Batista, por exemplo. João Batista teria feito uma infusão, uma vez morto, o espírito dele se transplantou para Jesus, porque Jesus estava vivo, eles eram primos, só com 6 meses de diferença entre eles, João mais velho. Então, Jesus teria recebido uma adição João Batistiana. Havia um grupo da população que dizia isso. Outros diziam não é algum dos profetas, mas outra vez recorria-se à visão reencarnacionista. Assim vocês vejam como a reencarnação faz parte de uma percepção popular, pagã, tão antiga quanto a existência humana, como tentativa de explicar o inexplicável, se recorre à encarnação até os dias de hoje. Quando uma pessoa perde alguém, fica sempre com esperança de que aquele alguém perdido reencarne numa pessoa que vai nascer na família. Tem muitas esperanças humanas vinculadas à reencarnação, sem falar que ela cumpre aquele papel de explicar o sofrimento humano, por que alguém nasceu cego, por que nasceu aleijado, por que teria nascido assim ou assado. Eu vou falar sobre isso quando a gente estiver em Jerusalém e formos visitar a cidade de Davi e chegarmos até o poço de Siloé, aonde tem uma história de reencarnação, tem uma discussão reencarnacionista em questão. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, vejam como os próprios apóstolos
de Jesus não estavam livres da mentalidade reencarnacionista ao perguntarem: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Este ou seus pais? Bom, se fosse o próprio cara, teria que ter pecado no ventre, porque já nasceu cego, né? Ou teria que ser um pecado anterior, para que ele tivesse encarnado-se cego. Então a questão reencarnacionista está presente em vários lugares. Jesus lidou com ela. E ao lidar com ela, vocês viram que ele não deu a menor importância. Que barulho é esse? Não deu a menor... É o meu mesmo aqui? Será? Então alguém desligue, por favor. Não deu a menor importância a essa questão. Passou batido por ela, porque para ele essa não era uma questão. Não era uma questão porque não é um fato. Porque aos homens está destinado nascerem e morrerem somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Foi o que os apóstolos vieram a entender e a proclamar, como compreensão do significado do Evangelho. Mas vejam bem, esse lugar era ocupado, portanto, por todas essas camadas de percepção, e nos dias de Jesus você ainda tinha a grande Cesareia, com aquela afronta ao monoteísmo judaico, aqui com cultos diversos sendo oferecidos, e a centralidade do Deus Pan, que nunca deixou de ser um Deus presente em qualquer que fosse a manifestação cultural no curso da história aqui, porque foi a partir dele que o próprio rio Bânias ganha seu nome, porque os árabes não conseguem pronunciar o P. Por isso é que se chama de Bânias e não de Pan. Seria de Pânias, de onde vêm essas águas. Mas por causa da presença árabe e da dificuldade da pronúncia do P, acabou ficando Bânias para todos nós. Nos dias de Jesus, nós lemos aí Mateus 16, 13 em diante, que ele está vindo para essa região. A primeira vez que eu vim aqui, em 77, todo mundo me dizia: não deixe de visitar o Monte da Transfiguração. Monte da Transfiguração, na tradição católica, é o Monte Tabor, pelo qual nós já passamos em volta lá e cá. Ontem mesmo nós o avistamos do meu carro, eu o vi de longe, passamos ao lado. Cheguei até a brincar com quem estava no carro comigo, dizendo que quando eu era jovem, eu subia aquilo ali, a pé. Hoje em dia eu não consigo subir nem o sopé. Corro o risco de infartar na primeira tentativa. Veja como a vida passa e os tempos mudam. Mas olha só, mas eu não me conformei por causa desse texto. Esse texto dizia: indo na direção de Cesareia de Filipe. E para mim aquilo, o Tabor está longe demais ainda da Cesareia. Tinha que ser um monte entre o Mar da Galileia e Cesareia de Filipe. O grande monte entre o Mar da Galileia e Cesareia de Filipe é o Monte Hermon, que é o maior de todos os montes dessa região, com 2.300 metros, alimenta todo o país com o degelo dele, com neve que escorre. Há um mês atrás ou dois, se vocês estivessem aqui, ele estava tão cheio de neve. Não é essa parte aqui desse maciço rochoso, ele é enorme, é para trás disso. Tanta neve, vocês iriam ficar assustados com a neve e com o frio. É um lugar lindíssimo também para se visitar. No entanto, vindo ele nessa direção, ele fez aquela pergunta e as respostas foram as que nós já mencionamos. Então Jesus os interrompe e lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque tudo isso aí não sou eu. E eu, quem sou? Para vocês. Então Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi sangue, não foi filosofia, não foi teologia, não foi elucubração humana. Nenhuma dessas coisas te fariam chegar a essa conclusão, porque essa é uma conclusão absurda. Ainda mais para um judeu. Dizer que diante dele estava a própria manifestação da essência de Deus, o unigênito de Deus, o Filho de Deus, a expressão visível do ser de Deus. Ele disse: não foi elucubração humana, foi revelação do meu Pai que está nos céus. Como acontece comigo e com você. Por isso Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que essa ideia de que Deus estava em Cristo, não só em Cristo, mas em Cristo na cruz, chamando para si os pecados de todos os homens, de todas as criaturas e de todas as dimensões, era algo inconcebível. Por isso ele diz, para os gregos isso é loucura. Quando eu falo nisso, eles gargalham na minha cara. E para os judeus é um escândalo. É digno de pedrada, de blasfêmia e de juízo. É inconcebível. Portanto, Pedro, não fiques pensando que foi um feito teu. Foi uma revelação celestial para a tua mente e para o teu coração. Por isso tu és bem-aventurado. E tu vais ter, não só ele, mas todo aquele que crê nessa palavra e nessa promessa, recebe chaves do reino para abrir dimensões. Essa é a chave hermenêutica que abre todas as compreensões da vida. Chave hermenêutica é uma expressão que eu uso insistentemente para ver se as pessoas entendem que em Cristo e para Cristo todas as coisas convergem. E é a partir dele que a gente entende a vida. E não é a partir da vida que a gente entende a ele. É a partir dele que a gente entende a Bíblia. Não é a partir da Bíblia que a gente entende ele. Então, Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja sobre a rocha desta palavra. A confissão, a pedra de esquina daqueles que serão meu povo, será essa confissão. Será essa revelação, será esse entendimento de que eu sou a manifestação do impossível, do absurdo. E essa é uma compreensão que não vem por dedução e nem por lógica, apenas por revelação. De modo que quando eu encontro uma pessoa que diz que não consegue crer que Jesus é Deus, eu digo: você tem razão. Não dá para você sozinho crer. Tem que haver uma revelação para além da elucubração. Porque do ponto de vista elucubrativo é absolutamente louco se chegar a essa conclusão. Isso não vem de carne nem de sangue, não vem de potencial humano, nem de capacitação, de cerebração pessoal de ninguém. Ou é algo que explode em nós, conforme eu disse hoje lá em Magdala, como um milagre vira a tua cara para a luz, ou você vai andar olhando para o chão e não vai entender isso jamais. Por isso é preciso ter muita compaixão daqueles que não compreendem. Porque a compreensão só chega no dia da luz. Enquanto não houver luz, não haverá compreensão. O máximo que se chega a pensar é que ele é um profeta, o maior de todos os profetas, ou como o kardecismo diz, o maior espírito de luz, ou até o Islã diz que ele é o supremo, maior do que o profeta Maomé. Está escrito no Islã. Se chega a dizer isso, mas o Islã empaca justamente quando se tenta passar disso e dizer que ele é o Filho de Deus. Aí diz: não, aí não, aí vocês começaram a pecar, cristãos. Ele foi o maior profeta que já passou pela terra, mas não pode passar disso, porque Deus é inacessível. Deus diz palavras aos homens, mas não se faz homem. Assim como também eles creem que por Jesus ser tão divinamente inspirado por Deus,
e ser tão harmonicamente vinculado a Deus, ele não poderia ter morrido na cruz, porque quem morre mortes dramáticas e violentas e absurdas é um pecador que está sendo punido. Então eles ensinam que Jesus foi substituído por um sósia na cruz. Mas Jesus mesmo escapou de fininho e foi levado aos céus, mas não passou por um padecimento tão radical quanto aquele. É o que o Alcorão ensina, não sou eu inventando, está escrito na Bíblia Islâmica, no Alcorão. Pois bem, vindo para essa região, e eu dizia que quando eu vim a primeira vez, o meu coração ficou com uma alegria enorme, porque eu falei, eu tenho certeza que foi neste lugar. Daquelas coisas de menino de 22 anos, que não sabe explicar, mas sabe que é. Aí eu comecei a conversar com pessoas, arqueólogos aqui do lugar, e muitos deles me diziam, olha, se tem um lugar que deve ter sido o lugar aonde Jesus disse essas coisas, foi realmente aquele lugar lá. O resto é uma tradição muito antiga do catolicismo, mas não tem uma base histórico-geográfica tão significativa quanto essa de Cesareia de Filipe. Hoje em dia, se visita o Monte Tabor muito mais em peregrinações católicas, mas praticamente até os católicos vêm para cá, porque hoje em dia é praticamente consensual que esse é um lugar muito mais próximo daqueles episódios narrados em Mateus 16, do verso 13 em diante, que começa assim: quem diz às multidões que eu sou? Depois Pedro dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz a eles que ele iria morrer em Jerusalém, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Está escrito aqui na sequência. Aí Pedro repreende a Jesus. Lembram daquela repreensão? Aí, não, de modo algum isso te acontecerá, eu estou aqui, não deixo rolar. Se vierem te pegar, eu peito, eu encaro, eu enfrento. Aí Jesus praticamente dá uma gargalhada. Aí repreende o cara, né? E diz, arreda de mim, Satanás. Vocês vejam como o que Pedro disse sobre Jesus não vinha dele. Era uma revelação que está no céu, porque o que veio de Pedro foi uma cogitação, logo depois totalmente estapafúrdia, dizendo, eu vou te preservar. E Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Satanás literalmente significa adversário. Não está dizendo que Pedro era o próprio Satanás, só que Pedro se fizera um adversário da cruz, um adversário do sentido da vida de Jesus, porque para mim agora tu já não és pedra de fundamento, tu és pedra de tropeço. Portanto, Pedro nunca foi pedra nenhuma. Pedro sozinho é pedra de tropeço. A pedra sobre a qual se erigiria, se construiria a igreja, era aquela confissão acerca da qual Jesus disse, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois bem, na sequência Jesus diz, justamente por causa do que Pedro tinha acabado de dizer, se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, com todas as suas elucubrações, cogitações, opiniões, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, porque foi o que ele disse, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser crucificado e morto. Quem quiser ser meu discípulo, faça a mesma coisa, tome a sua cruz e siga-me. Aí diz lá o texto que Jesus prossegue e diz, em verdade eu vos digo que alguns de vós que aqui estão comigo, não verão a morte, até que vejam a manifestação do reino de Deus na sua glória. E em sequência, o texto diz, ora, 6 dias depois de proferidas estas palavras, tomou Jesus a Pedro, Tiago e João, e subiu com eles no alto monte, que é o Monte Hermon. E subindo no alto monte, se transfigurou diante deles.
Seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes se tornaram como a luz. Marcos diz como nenhum lavandeiro da terra conseguiria alvejar. E eles viram Moisés e Elias, o testemunho da lei em Moisés e o testemunho da profecia em Elias, dialogando com Jesus. E Lucas acrescenta, sobre o mesmo episódio, conversando com Jesus acerca da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Falavam da cruz e da ressurreição, Moisés e Elias com ele, lá em cima no monte. Pedro, Tiago e João, aturdidos, viam aquilo, apavorados, absurdados, quando de repente, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, da qual procedeu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Quando eles ouviram essa voz que procedera da luz luminosa que os envolvera, eles fecharam os olhos apavorados, e quando abriram os olhos não viram a ninguém mais. Nem nuvem, nem Moisés, nem Elias, nem ninguém, viram só Jesus em pé diante deles. Por que eu trouxe vocês aqui hoje? Qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas histórias e sequências já seria o bastante. Mas eu quero fundi-las todas num único conceito. Qual é o conceito? É que é justamente nesse lugar do paganismo, o paganismo pré-presença judaica na terra de Israel, um paganismo milenar, se estendeu sempre, porque quando você lê o livro de Juízes, você vê que a tribo de Dan, diz lá, nunca conseguiu expulsar de todos os moradores da terra. Eles viveram de maneira conciliada. Às vezes impunham sobre eles trabalhos forçados, está escrito no livro de Juízes, outras vezes eles sobrepujavam a tribo de Dan, mas foi sempre uma área de conflito e nunca de dominação total, de tal modo que o paganismo, com a sua idolatria, nunca se afastou do lugar. E nos dias de Jesus ele tinha encontrado o ápice da sua glória com a construção da Cesareia de Filipe. O que isso nos diz? Nos diz que é na terra do paganismo, que é no chão da idolatria, que é no chão da ignorância, que é no chão das miscigenações, dos sincretismos, que é no chão dos antagonismos, que as coisas mais importantes aconteceram do ponto de vista da compreensão imediata dos discípulos enquanto caminhavam com Jesus. A saber, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele reafirma para eles e diz a Pedro: feliz tu és, porque meu Pai te deu a conhecer isso e tu guardaste no coração. Ele afirma que é da base dessa confissão, da rocha dessa confissão, que ele construiria o que ele chamaria de o meu povo, igreja. Não foi uma palavra que veio por revelação divina. Eclésia, é uma palavra grega. Significava, assim como a gente viu ontem, sinagoga, uma palavra grega, que significava lugar do ajuntamento, da reunião. A igreja também era usada pelos gregos para todas as convocações solenes da prefeitura, os chamados para fora. Eclésia significa isso, chamar para fora, desintocar de dentro de casa, trazer para a praça, aonde o prefeito falava, o governador falava, o procônsul falava, qualquer autoridade falava, onde as reuniões aconteciam, onde se debatia os assuntos todos concernentes àquela comunidade. Portanto, igreja é uma palavra tomada por empréstimo do mundo grego. Como também seria sinagoga. Ele poderia ter dito: estabelecerei a minha sinagoga, significando apenas o meu povo, o meu ajuntamento,
aqueles que seguirão esta consciência. Esse é o significado. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde? No lugar do grande paganismo. É também no lugar do grande paganismo, não só vem a grande revelação a Pedro, não só isso, mas Jesus diz, aqui nesse chão, neste lugar, eu estou estabelecendo a indestrutibilidade dessa consciência, aonde quer que haja pessoas confessando acerca de mim que eu sou quem tu confessaste, aí estará plantada a minha igreja, em qualquer chão, em qualquer geografia, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mesmo no pior de todos os ambientes. E ainda para coroar essa história inteira, ele se transfigura diante dos seus discípulos, dizendo que alguns dali que estavam com ele não veriam a morte antes de terem essa manifestação. Significa dizer também que não era a manifestação final do reino, porque quando tal acontecer, a morte já não existirá, cessará tudo isso. Ele estava falando de uma avant-première, ele estava falando de uma manifestação que seria uma simbolização, uma estereotipação e uma arquetipia do reino de Deus, aonde todas as dimensões das compreensões da fé vão convergir totalmente para ele, assim como Moisés e Elias, que conversavam sobre algo maior, que tinha a ver com a presença dele, com a realidade dele, que sobrepujava todas as coisas que tinham vindo antes, como diz depois Paulo e o escritor de Hebreus, que eram apenas sombras e arquetipias e tipos daquilo que em Cristo haveria de se manifestar, por isso tudo mais ficaria obsoleto. E ele se transfigura diante deles. Aí de novo eu pergunto, por que eu trouxe vocês aqui? Porque a maioria de nós aqui não está liberta. Cheios de medo. Medo de diabo, medos de demônios. Ficam impressionados quando uma bruxa pentecostal entra na casa de vocês e diz assim, esse quadro aqui tem uma coisa esquisita a respeito dele. Estou gostando não, tem uma preta velha ali atrás. São telhados baianos. Telhados baianos. Não come esse acarajé porque faz mal. Não é? Cheios de superstição. Desculpem, amigos, vocês são. Vocês são. Eu sei que eu não sou, eu sou ateu. Quando você encontra Jesus, você fica ateu. Fica adiabeu. Porque o diabo existe para as negas dele, mas para ti não mais. Amém. Significa que ele deixou de existir? Não, ele existe. Só que, para mim, ele é igual essa pedra aqui, ó. Qualquer uma dessas coisas. É uma criatura. Só isso. Não me traz nenhum perigo a mais do que vocês. Alguns de vocês me são mais perigosos do que o diabo. A língua de alguns, comentários de alguns, o ódio de alguns, a incompreensão de alguns. Mas não foi justamente isso que ele disse? As portas do inferno. Agora imaginem só, está dentro da Cesareia de Filipe, ou entrando na Cesareia de Filipe, na direção do chão do paganismo. E ele diz, sobre esta confissão eu edificarei aquilo que será indestrutível. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é, vocês que creem nisso e que vivam assim,
se tornarão os seres mais absolutamente apavorantes para o inferno. O inferno não me mete nenhum medo. Eu, em Cristo, meto medo no inferno. Eu não ando preocupado com nenhum inferno. O inferno é que se preocupa comigo. Eu estou aqui desde que a gente chegou. Sabe quantas vezes eu pensei no diabo? Sinceramente, nenhuma. Agora, alguns de vocês, se estivessem com a cólica que eu estou aqui, iam dizer, meu Deus, sai em nome de Jesus, diabo. Sai, Satanás. Não, é só uma cólica. Tudo se transformou apenas no que é. Ficou exorcizado de superstição, de medo, de pânico, de qualquer coisa. Quem me dá atenção são as trevas. Eu não estou preocupado com as trevas. Eu fui liberto do império das trevas e transportado para o reino do amor de Deus, em quem eu tenho a redenção, a remissão dos pecados. Agora, a Renata, o Clóvis, já vieram aqui com muitos outros grupos. Já vieram aqui aqui eu não digo necessariamente nesse lugar também, mas com muitos grupos que o dia inteiro ficam amarrando Satanás. Fica ou não fica? Amarra o Satanás, vamos entrar aqui. Está amarrado em nome de Jesus. Para entrar num lugar primeiro, Senhor, amarra as hostes de Satanás para a gente poder entrar. Eu entro as hostes de Satanás que saiam correndo. A terra... Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E eu sou filho dessa compreensão. Quando isso é internalizado por nós, e você vê a intencionalidade de Jesus de trazer os discípulos para o lugar do grande paganismo, ao invés de levá-los, por exemplo, para o templo em Jerusalém, e dizer, aqui eu digo que estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele os traz para cá. Agora, interessante também é que ele os traz para a geografia da não geografia religiosa do ponto de vista do monoteísmo. Porque é totalmente coerente com o que ele tinha ensinado. Vós sois o sal da terra. De todas as geografias. Vós sois a luz do mundo, de qualquer ambiente. Andem desassombrados, é o que ele está dizendo. Se você é filho dessa percepção, as trevas é que ficam intimidadas por essa consciência. Essa consciência reflete do mundo espiritual como luz. Quem anda com ela é um farol, ofuscando bichos, onde quer que eles estejam. Quem quer que ande com esse entendimento é um holofote do reino de Deus no mundo e na vida, como Pedro disse, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E Paulo diz que nós nos tornamos luz deste mundo tenebroso. A minha esperança é que essa palavra, dita de maneira tão simples, tão peremptória, tão sem rebuscamentos, tão sintética, entre no coração de cada um de nós aqui para nos libertar de vez de todo medo e nos colocar naquela ofensiva do amor na vida. A ofensiva do amor que não atropela pessoas, mas não se deixa intimidar por coisa alguma. Vocês sabem que uma das acusações que pairava sobre os cristãos no Império Romano é que eles eram ateus. Porque todo bom discípulo de Jesus é um bom ateu. Ateu de Zeus, ateu de Apolo, ateu de Diana, ateu de Eros, ateu de todos os deuses. Quando há um só Deus no seu coração, ele habita a sua interioridade, você sabe que você se tornou santuário e morada dele, o mundo fica desvestido
revestido das demais potestades e principados, a gente reconhece a existência delas, mas a gente não anda com temor. A gente anda com o desassombro daqueles que olham em volta e dizem não tem nada, só tem natureza, só tem criação, só tem Criador. O resto é criatura. Agora, o poder disso, quando se implanta em nós, é revolucionário, minha gente. Faz de você um ente assustador. É apavorante. Até mesmo para dentro do ambiente chamado cristão, aonde está cheio de superstição, de medo e de crendices. Especialmente depois da pentecostalização daquilo que se chama igreja, aconteceu a bruxificação da compreensão das pessoas. Alguém me perguntou ali, o senhor bebe vinho? Eu digo, dependendo do tipo, bastante. Agora, quando não me sirva vinagre, que eu não gosto, né? Lá no hotel me serviram vinho que estava mais para suco estragado. Aí eu chamei o cara e falei, me traz um vinho de verdade, que esse aqui está parecendo suco de uva. Suquita não, de jeito nenhum, mas um da pesada, que eu bebo consagrado ao Senhor. Tudo é dele. E nós dele em Cristo. Por isso Paulo diz, tudo é vosso. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Meu Deus, quando essa percepção entra na gente, o mundo se dilata e tudo vai se transformando em devoção. Você não entra mais nos lugares, sai em nome do Senhor. Não, você pisa. Eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Ele ressuscita e diz para os seus discípulos, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, ou indo, fazei discípulos em todos os lugares da terra. Não tenham medo do planeta, nem das culturas, nem da civilização humana, nem do encontro humano, nem do abraço humano, nem da experiência humana, porque se vocês são meus, vocês estão cheios dessa dimensão. Agora, é que nem todos estão cheios dessa dimensão, porque a maioria de nós ainda não compreendeu de todo o Evangelho. A minha esperança é que ao final dessa jornada, algo denso, poderoso, volumoso, implacavelmente vitorioso, se instile, se implante e se enraize em nós. Em nome de Jesus. Infelizmente eu vou ter que parar agora porque eu teria milhões de coisas a falar. Gostaria de falar sobre o Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como aí ele usa essa geografia aqui, é como as águas, essas águas do Hermon, a umidade do Hermon, as nuvens que se formam do Hermon, que se derramam sobre Sião, porque sem o equilíbrio dessa harmonia que existe aqui entre a grande altitude que produz esse volume enorme de umidade, de água e tudo mais, nós não teríamos o Jordão, nós não teríamos o Mar da Galileia, nós não teríamos as bênçãos de Sião. Quando cada um depende um do outro, eu teria milhões de outras coisas para falar, mas a gente vai ter que parar aqui, porque senão o tempo não vai dar. Vamos orar? Tem alguém aqui com muita vontade de orar? Sem ser pelo seu calo, nem pelo seu joanete, nem... Orar a propósito do que se ouviu, com um coração cheio de alegria. Se você quiser fazer isso, faça, do contrário eu vou pedir ao meu amigo Joel Camilo para fazer essa oração. Você pode orar, Joel? Por favor, meu amigo. Vem até aqui, traz o Joel Camilo aqui. Vem cá, meu amigo, vem cá aqui.
comigo aqui. Isso, chega aqui. Deixa eu te afastar, porque tem uma câmera aqui, ó. Você podia ter derrubado ela sem querer. Mas aqui, vamos orar. Pai, é com muita emoção, Pai, com muita alegria que nós estamos aqui nesse lugar, contemplando o Senhor Deus com os olhos da fé, as verdades da Tua Palavra. Amém. Verdade esta, Pai, que nós queremos estar introjetando dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, Amém, Jesus. para sermos, ó Pai, servos e servas Amém. do Deus Altíssimo no caminho, Amém. andando, Amém. trazendo essa verdade Amém. com simplicidade, com coração cheio, Pai, do Teu Espírito Santo, Amém. trazendo paz a quem precisa de paz, Amém. trazendo, Senhor Deus, o tirar da carga pesada dos corações, Sim, Jesus. trazendo essa tranquilidade Amém. que só o Senhor pode nos dar. Amém. Muito obrigado, Senhor, Amém, Jesus. pelo privilégio que Tu nos deste Amém. de estarmos aqui Amém. e contemplarmos a Tua face. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente amada, vamos seguir o Willan com as suas instruções. Cadê ele? Está aqui, amigo. Vamos subir pra lá? Vamos para dar uma Tá, olhadinha. só, Siga o Willan. tá, só um minuto, só quero falar uma coisa, não sei se você já falou sobre as águas aqui. Pessoal, o Rio Jordão, não sei se ficou pra falar, que tem Falei três um pouco, pontes, falei tudo isso. As três fontes. Perfeito, nascentes. vamos subir lá. Isso.